do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje. Passa à frente, roga por nós, para que pela tua intercessão consigamos hoje compreender aquilo que o Espírito Santo há de nos propor e que isso se incorpore nas nossas vidas, para transformar o nosso coração e nos aproximar ainda mais de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós e valei-nos. São Tomás de Aquino. São Pio X. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso tema de hoje, pessoal, é o sacramento da reconciliação, a confissão. Nós estamos falando sobre o sacramento da iniciação cristã, né? A gente fez uma catequese sobre o conceito de sacramento. Falamos que a igreja é o sacramento universal de salvação, Jesus é o sacramento do Pai. Aí depois de apresentarmos o conceito de sacramentos, a gente falou sobre o sacramento do batismo, né? Sacramento do crisma, sacramento da Eucaristia, e agora vamos falar sobre o sacramento da penitência, sacramento da reconciliação, sacramento da confissão, que é a confissão sacramental, né? São sinônimos, mas que cada sinônimo traz um pouco do conceito do sacramento. Por que é o sacramento da reconciliação? Porque por esse sacramento nós nos reconciliamos com Deus e com a igreja. Você só se reconcilia com alguém com o qual você tinha entrado em conflito. Você só se reconcilia com alguém do qual você tinha se tornado inimigo. Você não vai se reconciliar com um amigo. Se ele é seu amigo, você não precisa se reconciliar com ele, você está em estado de amizade. Mas você vai reconciliar-se com alguém com o qual você se tornou inimigo. E aí está a importância, o que é sua importância e sua necessidade. Aí está a importância desse sacramento. A gente vai explanar ao longo disso. Porque o pecado nos torna inimigos de Deus. E a gente precisa se reconciliar com Deus pelo meio do sacramento da reconciliação. Por meio do sacramento da penitência. O que é a penitência? A penitência, a gente pensa a penitência sempre como uma prática de jejum, uma prática de mortificação, algo que a gente faz, né? Algo que a gente opera, seja um jejum, uma mortificação, etc. Uma disciplina que se fazia antigamente, hoje não se usa mais, mas antigamente as pessoas se disciplinavam. Mas a penitência é uma coisa concreta, é um ato concreto que demonstra o seu arrependimento pelo pecado e a sua firme resolução de não mais cometer esse pecado. Então o sacramento da penitência também tem esse nome, porque quando você vai se confessar com o sacerdote, naquele ato de ir se confessar com o sacerdote, você está demonstrando ali que você está arrependido, e isso é necessário para que o sacramento seja válido. Você está arrependido e não quer mais na sua vida, nunca mais, cometer aquele pecado. Isso é a penitência. Entendeu? E essa penitência também é chamada a se colocar em penitência prática para a satisfação do pecado. Depois, no final da catequese, eu vou falar sobre a satisfação, né? Tem obras satisfatórias. Vocês lembram que o pecado, eu falei para vocês isso uma vez, tem uma parede branquinha, limpinha, vem alguém, prega um prego na parede, é o pecado. Arranca o prego pela confissão, fica o buraco na parede. Quem que pode tampar esse buraco? Massa corrida e a tinta, né? No caso espiritual, quem que é? A indulgência. E aí o padre fala assim, agora reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias.
para que você lucre uma indulgência. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias pelo Papa. Reza um terço. Normalmente a penitência que o padre te dá, normalmente, é uma obra indulgenciada. Só que você tem que colocar na intenção do Papa, entendeu? Para que você arranque o buraquinho da parede. Então o padre vai te passar uma obra indulgenciada. São várias obras indulgenciadas, a catequese é sobre indulgência, mas são várias. Rezar o texto em família, um ato de caridade, como sou casado, lavar a louça para minha esposa. É uma prática indulgenciada, da indulgência parcial, porque é uma caridade. Ela lavaria, eu estou lavando no lugar dela. Se eu vou lavar no lugar dela, ela não vai lavar. Entendeu? Isso dá uma indulgência. Você, mas é minha obrigação, eu já lavo a louça em casa, eu sou a dona da casa. Como você lava essa louça? Você lava por obrigação ou você lava por caridade? Se você lava por obrigação, você não ganha nada. Se você lava por caridade, você ganha indulgência. Entendeu? Então põe o amor nas coisas. São João Paulo II dizia assim, o amor me ensinou todas as coisas. O amor é a fonte da indulgência. Isso, a prática de caridade, uma indulgência, ler a Bíblia meia hora, 30 minutos de leitura bíblica da indulgência, rezar um terço em família da indulgência. Então são várias as práticas indulgenciadas. Lembrando sempre de rezar pelo Papa para você lucrar as indulgências. Aí eu li a Bíblia meia hora, mas eu não rezei pelo Papa, eu não lucrei as indulgências. Então precisa fazer as orações para lucrar a indulgência. Mas a catequese não é sobre isso, né? Enfim. Então eu falei da origem do nome, né? Reconciliação, penitência e confissão, porque a confissão já é autoexplicativo, né? Porque a gente está falando, está confessando pecador. A confissão é o único tribunal no qual você se confessa culpado e sai absolvido. Qualquer outro tribunal, em qualquer outro juiz que você se confessar culpado, você vai receber uma sentença. E essa sentença não vai ser de absolvição, porque você está confessando a sua culpa. Tem alguns pecados que só o bispo perdoa, como aborto, por exemplo. Mas o bispo pode delegar para o padre perdoar o aborto. Então, assim, o bispo, alguns pecados de extrema gravidade tem que se confessar com o bispo. Mas o bispo normalmente delega para o sacerdote. E em muitas dioceses, o bispo já delega para quando ele... O padre, por ser ordenado, ele não tem jurisdição para confessar, sabia disso? Só pelo fato do padre ser ordenado e ser padre, ele não está apto ainda a confessar. Ele precisa ser ordenado, precisa ser sacerdote, mas ele precisa receber a jurisdição de perdoar do bispo. Por quê? Vamos lá em João capítulo 20, 19 e 23. O bispo que é aquele que tem a jurisdição de perdoar. Vamos entender isso aqui nessa palavra. Já que é a palavra de hoje, você perguntou disso, já responde a sua pergunta. Olha só, quem que é o bispo? Quem se lembra quem é a figura do bispo? O bispo é sucessor dos apóstolos. O bispo é o sucessor dos apóstolos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegravam-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então Jesus dá o dom de perdoar os pecados aos apóstolos, que eram bispos. Então Jesus dá o dom de perdoar o pecado ao bispo. Entendeu? O bispo outorga, por jurisdição, esse dom de perdoar os pecados ao sacerdote. Então, assim, é normal, às vezes, um sacerdote ser ordenado e ficar um tempo sem atender confissões. Porque o bispo ainda não concedeu-lhe o dom de perdoar pecados. Às vezes porque é um padre muito jovem, ou que o bispo quer conhecer mais a experiência dele, etc. Mas a maioria das vezes o bispo já outorga de imediato o dom de perdoar pecados. Em algumas dioceses, o bispo outorga o dom de perdoar todos os pecados. Em algumas dioceses, o bispo retém para si os pecados de extrema gravidade, como o aborto, por exemplo. Então, uma mulher vai se confessar e fala para o padre: padre, eu cometi aborto.
Se o padre não recebeu a outorga de perdoar os pecados de extrema gravidade, o padre tem que conduzir essa mulher para o bispo. Mas o que acontece? Pode acontecer um problema, né? Desse meio do caminho, a mulher morrer e ir para o inferno. Então, para evitar esse problema que pode acontecer, o bispo normalmente já outorga ao sacerdote o dom de perdoar também esses pecados de extrema gravidade. Por quê? Exatamente porque são pecados de extrema gravidade, é perigosíssimo que a pessoa permaneça nesse pecado, porque a alma da pessoa corre risco. Então, de qualquer forma, o pecado gravíssimo é perdoado. Todo pecado é perdoado. Não existe pecado sem perdão. Depois a gente pode falar um pouco sobre o dom do pecado contra o Espírito Santo, que o pessoal fala que não tem perdão, né? Vou falar agora de uma vez, porque senão eu vou esquecer. Pecado contra o Espírito Santo, que o pessoal fala que não tem perdão, é exatamente o pecado de se recusar a abrir-se à graça de Deus. Recusar-se à graça de Deus. Então o Espírito Santo suscita em você um arrependimento, você não quer deixar-se tocar pela graça de Deus. Por isso que fala que é o pecado que não tem perdão. Porque você está pecando contra o Espírito Santo no sentido de que você não deixa o Espírito Santo te mover ao arrependimento. Se você não se arrepende e não se confessa, você não se perdoa. Agora, todos os outros pecados sempre podem ser perdoados. Qualquer pecado, entendeu? Estando arrependido, qualquer pecado pode ser perdoado. Qualquer pecado. Homicídio, o aborto é o pior assassinato que tem, é o aborto, né? Que é um assassino do próprio filho. Então, aborto, homicídio, qualquer pecado. Por exemplo, um exemplo grande de um grande pecador aí que morreu em ordem de santidade. Vocês conhecem a história de Santa Maria Gorete? Já ouviram falar, não? Santa Maria Gorete, ela tinha 13 anos, um rapaz chamado Alessandro tentou estuprá-la. Ela resistiu ao estupro e ele esfaqueou ela. E ela, morrendo, cheia de facadas, ela disse para a mãe dela, quem me esfaqueou foi o Alessandro, mas eu o perdoo. E ela morreu. É santa, canonizada pela igreja. O Alessandro foi preso. Na cadeia ele se converteu. Quando ele saiu da cadeia, ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Foi na Ordem Terceira Franciscana durante um bom tempo, morreu velho em odor de santidade. E antes de morrer, inclusive, ele participou da cerimônia de canonização de Santa Maria Gorete. Então ele participou e ele podia falar, né? Eu fiz ela ficar santa, né? Eu participei diretamente do martírio dela. Então, assim, o Alessandro é um caso de um homicida, estuprador, que se converteu, foi perdoado e se tornou, inclusive, da Ordem Terceira Franciscana. Entendeu? Então, não existe pecado que não tenha perdão. Mas vamos lá. O que é este sacramento? O que é o sacramento da confissão? Então, a gente leu aqui em João, capítulo 20, versículo 19 a 23, que Jesus ingressa no cenáculo onde os apóstolos estavam reunidos. Jesus diz, a paz esteja convosco. Sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, o pecado a quem perdoar será perdoado. O pecado que vocês não perdoarem não será perdoado. Então Jesus, agora eu vou fazer o caminho inverso. O perdão. O pecado que vocês perdoarem será perdoado. O pecado que vocês não perdoarem não será perdoado. Quem que opera os sacramentos na igreja? É o Espírito Santo, né? Quem que transforma o pão em vinho, o pão e o vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus? Não é o Espírito Santo? Quem que é infundido na criança no batismo? Não é o Espírito Santo? Quem é infundido no crismando? Não é o Espírito Santo? Quem que perdoa o pecado? Que opera ali o perdão dos pecados? É o Espírito Santo. Ele opera todos os sacramentos, né? No sacramento da penitência, no sacramento da confissão, o Espírito Santo, ele opera ali o perdão dos pecados e lava a pessoa no sangue de Cristo. Então é o sangue de Cristo, os méritos da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que são aplicados nas nossas almas quando nós nos confessamos. E quem faz essa aplicação é o Espírito Santo. O Espírito Santo te motiva ao arrependimento, o Espírito Santo gera contrição, o Espírito Santo te conduz ao sacerdote, o Espírito Santo prepara o sacerdote, o Espírito Santo te impulsiona a falar os seus pecados, o Espírito Santo impulsiona o sacerdote a te dar os conselhos que se aplicam para a sua vida, e o Espírito Santo aplica os méritos da paixão de Cristo na sua alma, te perdoando. Certo? Então, os pecados a quem perdoar serão perdoados. O que Jesus soprou sobre os apóstolos? O Espírito Santo.
E qual foi a primeira coisa que Jesus disse quando ele entrou? A paz esteja convosco. Então, para você ter essa paz, você precisa ser perdoado dos seus pecados. Porque o pecado te faz inimigo de Deus. E sendo inimigo de Deus, você não pode ter paz, porque Jesus é a paz, príncipe da paz. A paz tem um nome, é Jesus. A felicidade tem um nome, é Jesus. E se estivermos na inimizade com Jesus, não teremos a paz. E é por isso que antes de instituir o sacramento da penitência, ele diz: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles o Espírito Santo. E ali, Jesus dá a eles o dom de perdoar os pecados. Então, o que é este sacramento? É o perdão total e completo dos pecados confessados sinceramente, depois vamos falar disso, confessados sinceramente, no qual são mergulhados na paixão de Jesus e pelos méritos do sangue de Cristo somos perdoados. Pecado confessado é pecado vencido. Agora eu falei a palavra sinceramente, né? Guarda essa palavra, sinceramente. Por quê? Se você se confessa escondendo um pecado, em vez de você ser perdoado dos seus pecados, você acumula um pecado mortal que se chama sacrilégio. Então, eu, quando adolescente, cometi o pecado contra a castidade, o pecado da luxúria, o pecado do sexo, quando adolescente. Confessei, mas não contei, que eu fiquei com vergonha. Confessei de novo, não contei, fiquei com vergonha. Quando eu fui me casar, confessei pro casamento, não contei. E vivi assim, hoje eu tenho 43 anos. Vivi assim 43 anos. Nunca confessei esse pecado. Todas essas confissões que eu fiz ao longo desses anos inteiros foi tudo confissões sacrílegas. Cada confissão foi um pecado mortal. Vou morrer e ir direto para o inferno, porque confessei sacrilegamente. O que é o sacrilégio? É o abuso e a ofensa ao sacramento. Então, quando for confessar, confesse todos os pecados. Eu esqueci. Esqueceu. Não pode omitir deliberadamente. Sabendo que você cometeu um pecado, você omite por vários motivos. Por vergonha, por orgulho, porque não quer que o padre diga: o padre vai pensar o que de mim? Entendeu? O padre vai pensar o que de mim? E aí tem alguns pecados que são pecados nos quais as pessoas tendem a omitir na confissão. Que são pecados vergonhosos, como o furto, como o roubo, hoje nem tanto, né? Mas antigamente o pecado de ordem sexual, as pessoas tinham muita vergonha. Então as pessoas tendem a omitir esses pecados. Só que omitindo esses pecados, cometem um pecado, além de não ser perdoado de nenhum dos outros pecados, porque a confissão não valeu, ela ainda comete mais um pecado, que é o sacrilégio. Então, a confissão é o perdão completo e total dos pecados, desde que feita com sinceridade. Mas eu esqueci o pecado. Se você esqueceu, não tem problema. Na próxima confissão, se você lembrar, você confessa esse pecado. Eu esqueci de falar que eu sou guloso. Não confessei a gula. Na próxima confissão, faça a sua lista. Se você se lembrar da gula, você põe lá pecado da gula. Padre, eu pequei também pela gula. Pronto, acabou. O que não pode é você deliberadamente omitir ou diminuir. Por exemplo, o cara fala assim, a pessoa fala para o padre assim: padre, pequei contra a castidade. O que você fez contra a castidade? A pessoa se masturbou ou a pessoa cometeu um ato sexual? É diferente, não é? Porque o ato sexual envolve outra pessoa. Então a pessoa fala: padre, pequei pela castidade pela masturbação. Padre, pequei contra a castidade com minha namorada. Precisa falar. Agora a pessoa quer: o que o padre vai pensar de mim? Vou falar assim: padre, cometi atos impuros. Mas na verdade ele se masturbou e estava com vergonha de falar para o padre. Ele fala: padre, cometi atos impuros, para induzir o padre a pensar que ele apenas pecou contra o pensamento, né? Viu um filme, alguma coisa, uma cena na televisão, e ele induz o padre ao erro. Isso é sacrilégio. Você precisa falar o que você fez, não precisa entrar em detalhes. Tal dia, tal hora, fazendo essa situação, aquilo, foi desse jeito, foi daquele. Não precisa falar detalhes.
O que você fez com a namorada ou com o namorado, os detalhes não precisa falar, mas você precisa falar o que foi feito. Padre, pequei contra a castidade 3 vezes com a minha namorada. Também o número dos pecados mortais é importante. Uma vez um homem foi se confessar com São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, e ele falou assim: Padre Pio, pequei contra a castidade algumas vezes. O Padre Pio falou assim: algumas vezes quantas? 10 ou 15 vezes. O Padre Pio falou assim: entre 10 e 15 tem 11, 12, 13 e 14. Vai embora do meu confessionário. Porque o cara não queria falar pro padre o que ele fez e quantas vezes ele fez. Então você pode até falar assim: eu não sei quantas vezes. Então fala assim: Padre, no último mês pequei diversas vezes contra a castidade com a minha namorada. Diversas vezes. Quantas vezes? Não me lembro. Mas diversas vezes. Entendeu? Por quê? Vamos pensar agora no pecado de furto, né? 1, 2, 3, 4 livros. Padre, eu furtei. O que você furtou, filho? Um livro. Beleza, furtou um livro. Mas você furtou um livro 4 vezes. Então você furtou quantos livros? Furtou 4 livros. Padre, eu furtei 4 vezes 4 livros. Entendeu? São 4 pecados mortais contra o 7º mandamento. Então você precisa precisar. Eu sempre fui ladrãozinho, sempre furtei a vida inteira. Eu não lembro quantos livros eu furtei, porque eu tarado por livro, furtei tudo. Furtei uma biblioteca. Eu vou falar com o padre: Padre, eu furtei dos 13 aos 40 anos. Entendeu? Faz um período. Padre, eu furtei dos 40 aos 52 anos. Furtava. Ou cometi pecado contra a castidade dos 13 aos 21 anos. Entendeu? Então é isso daí. Quando eu me converti com 21 anos. Então, quando eu fiz a minha confissão geral, eu falei pro padre: Padre, eu pequei contra a castidade da minha adolescência até agora. Entendeu? Quantas vezes? Não sei. Mas da minha adolescência até os 21 anos. Entendeu? Então, acabei de me confessar para vocês, né? Inclusive no vídeo, né? Mas você sabe o período, né, Lucimar? Vivi maritalmente de 2012, sem o sacramento do matrimônio, vivi com o meu companheiro de 2012 a 2023. É um período. Você vai ter como precisar a quantidade de vezes? Não tem como, é impossível. É impossível. Então você precisa o período. Entendeu? Você precisa o período. 11 anos, né? Pode falar. São 11 anos que eu vivi maritalmente. Entendeu? Então, o sacramento da penitência é isso. É o perdão total e completo dos pecados, desde que a gente confesse sinceramente. Se não nos confessarmos sinceramente, a gente está acumulando um outro pecado, que é o sacrilégio. Certo? Eu vou pegar com vocês agora o Catecismo de São Pio X. Isso aqui. Vocês conhecem São Pio X? Foi Papa. Esse aqui é São Pio X. Um grande santo. Esse São Pio X é o cara. Gosto muito dele. Esse aqui é o Catecismo de São Pio X e esse aqui é o Catecismo de São João Paulo II, né? O nome dele a gente põe Catecismo da Igreja Católica porque quando o Papa lançou, o Papa era vivo, né? Então ele não era São João Paulo II ainda, né? Agora já pode mudar o nome desse catecismo, né? Como esse daqui é Catecismo de São Pio X, né? Já pode mudar o nome desse Catecismo de São João Paulo II, né? Pode mudar o nome dele. Então vamos lá, Catecismo de São Pio X, no parágrafo 670. Necessidade desse sacramento. Vamos ver o que São Pio X fala? Ele diz assim: a penitência, chamada também de confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Por que São Pio fala aqui dos pecados cometidos depois do batismo? Você lembra na nossa catequese sobre o batismo, que a gente falou que o batismo perdoa todos os pecados? Então, quando você é batizado, você está santo, não tem nenhum pecado. Só que, infelizmente, a gente perde a graça batismal e peca, né? Então, os pecados que você cometeu
depois do batismo, precisam ser perdoados pelo sacramento da confissão. E aí ele diz assim, por que se dá este sacramento o nome da penitência? Dá-se a esse sacramento o nome de penitência, porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento. E porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Vocês perceberam uma palavra aqui que São Pio X usou? Ele usou essa palavra aqui. Vou ler de novo o parágrafo 671. Dá-se a este sacramento o nome de penitência, porque para obter o perdão dos pecados é necessário. É necessário. Lembra que a gente falava sobre o que significa a palavra necessário? Necessário é alguma coisa sem a qual você não consegue atingir outro objetivo, certo? Aqui tem uma lapiseira. Essa lapiseira é necessária para eu escrever nesse papel. Sem a lapiseira, com meus dedos, eu não consigo escrever nesse papel. Ah, mas você não sabe escrever? Sei, então escreve. Mas sem a lapiseira eu não consigo. Preciso de uma caneta, preciso de uma lapiseira. É necessário alguma coisa para escrever. Então é necessário oxigênio para eu respirar, que sem oxigênio eu vou morrer. É necessário. Sem oxigênio eu não vivo. Então o oxigênio é necessário para a minha vida. E aqui vai dizer São Pio X que a confissão ela é necessária para você receber bem o sacramento da confissão. É necessário detestar os pecados com arrependimento. E porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Então para você receber bem a confissão, para você ser perdoado, lembra que a gente falou, a confissão é o perdão total dos pecados. E o que você faz para ter o perdão total dos pecados? É necessário o arrependimento, é necessário detestar o pecado e é necessário sujeitar-se à penitência que o padre vai impor. O padre mandou rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias. Eu não rezei. São Pio falou que é necessário sujeitar-se à penitência. Então é necessário. Antigamente os sacerdotes davam penitências maiores, né? Eu confessei uma vez com um padre e esse padre ele dava umas penitências caprichadas mesmo. Ele falou pra mim assim, o padre lá de Tremembé, padre Tequinho. Tem o padre Tiquinho e o padre Tequinho, né? O padre Tiquinho é da São José, né? E o padre Tequinho é da Bom Jesus. O padre Tequinho falou assim, então meu filho, tranquilão ele, né? Então meu filho. Não, o padre Tequinho é meio que parece o padre Pio. Lembra o padre Pio novo, barbudinho, lembra o padre Pio? Ele falou assim, então meu filho, reza durante uma semana o texto da misericórdia de joelhos e com braços abertos assim. Essa é a penitência, padre? Essa é a penitência. E aí eu rezei uma semana o texto da misericórdia com os braços abertos de joelhos. Foi até bom, porque foi uma experiência legal espiritual. Mas não vai nele não? Mas ele é um excelente confessor. A penitência, ele olha a sua vida e ele vê assim, vamos supor, ele olha a pessoa que tem uma vida de oração. Você reza o texto? De vez em quando. Então, se eu fosse o padre, eu falaria para você, reze o texto todos os dias. Para você parar de rezar de vez em quando. Entendeu? Você reza o texto? Nunca rezo. Então, eu não vou falar assim, reze o texto todos os dias, porque pode ser que ela não cumpra essa penitência. Entendeu? Então, eu vou falar assim, reza 3 Ave Marias todo dia. Aí, na outra confissão, tá rezando as 3 Ave Marias todo dia? Tô, padre. Agora reza uma dezena do texto. E assim por diante. O padre nunca te viu, não te conhece. Ele vai falar uma penitência bem leve. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias. Leia o Salmo 50. Entendeu? Se ele não te conhece, por quê? O Salmo 50, ele é pequeno, qualquer um pode ler. E não é tão pesado. O padre não quer correr o risco de te passar uma penitência na qual você não seja capaz de cumprir e aí o seu sacramento vai por água abaixo. Então o padre vai passar uma penitência que ele saiba que você é capaz de cumprir. Reze 3 Ave Marias. Se você for conversar em Aparecida, por exemplo, que os padres lá não conhecem os penitentes, ele vai falar sempre isso. Reze 3 Ave Marias, reze o Salmo 50, entendeu? Reze um Pai Nosso diante do crucifixo, que é uma penitência que qualquer um conhece. Agora o padre já te acompanha, ele sabe da sua vida espiritual, ele sabe que você reza o rosário todo dia, você reza o texto da misericórdia, você lê a Bíblia, você faz oração pessoal,
Você reza na madrugada. O padre vai falar assim, reza 3 Ave Marias. Então, aí ele vai falar assim, ó, reza o terço da misericórdia de joelho durante uma semana, com braços abertos. Entendeu? Então, assim, depende da pessoa. Então, aqui o São Pio X está falando o quê? Que é necessário. O que é necessário? Detestar os pecados com arrependimento e submeter-se àquilo que o sacerdote aplica. E ele continua no parágrafo 672. Por que este sacramento se chama também confissão? Chama-se este sacramento também confissão porque para alcançar o perdão, não basta detestar os pecados, mas é necessário acusar-se deles, isto é, confessá-los. Lembra que eu falei de esconder o pecado? Nossa, estou muito arrependido de ter pecado contra a castidade, muito arrependido, mas é necessário confessar, filho. Não adianta, sei lá, arrependidíssimo, confessar todos os pecados e por vergonha não confessar esse. Então, é necessário confessar. Não confessei porque eu estava com vergonha. Você cometeu mais um pecado, que é o sacrilégio. Porque é necessário. Tem como alguém sobreviver sem se alimentar? É necessário se alimentar. Então, para você receber o perdão dos pecados, o que é necessário, que São Pio X disse? Arrependimento, submeter-se à penitência do sacerdote e confessar todos, falar, verbalizar todos os pecados. Sem tentar, enganar o padre, Tentar enganar o padre. Ah, padre, eu pequei pela impureza. Mas o que você fez? Você viu um filme pornográfico? Você adulterou? Você cometeu masturbação? É muito amplo, entendeu? Padre, eu peguei as coisas dos outros. Mas pegou em que sentido? Você furtou? Você roubou? Você pegou emprestado e não devolveu? Você pegou emprestado sem a pessoa saber? E depois colocou no lugar de novo? Você usou e devolveu? Sem pedir? O que você fez? Como assim pegou as coisas dos outros? Entendeu? Padre, eu peguei um caderno de alguém, arranquei uma folha e devolvi o caderno. É pecado. O caderno não é seu, a folha não é sua. Mas é um pecado de um tamanho. Padre, eu fui lá e subtraí dinheiro da carteira da outra pessoa. Um pecado de outro tamanho. Entendeu? Os dois é furto, mas a gravidade muda. E é tudo pegar as coisas dos outros. Entendeu? Então o que você fez? Precisa contar a história do pecado. Dia tal, dia 9 de setembro, às 9 horas e 45 minutos, meu colega vacilou com a carteira, eu vi a carteira dele, estava endividado, estava precisando de dinheiro, e conta uma história inteira para justificar o seu pecado. Entendeu o que as pessoas fazem? Para justificar, para falar para o padre, mas não sou tão culpado assim. Fala o pecado, só fala o pecado. Agora que a gente viu a necessidade, segundo São Pio X, vamos ver o que o Catecismo Romano fala, o Catecismo do Concílio de Trento. Esse aqui é o Catecismo do Concílio de Trento. No capítulo 5, inciso 9, número 36 e 37, ele fala da utilidade da confissão. O que significa utilidade? Para que serve, Para que serve? Ele diz assim, o Catecismo de Trento. Em primeiro plano, ensinarão... Esse catecismo aqui, só explicar uma coisa para vocês. Esse catecismo de Trento aqui, ele não foi feito para leigos, foi feito para padres, para párocos. Então, isso daqui é um manual para como que o padre vai agir na paróquia dele. Então, aqui ele está falando para o padre, entendeu? Então, está falando para o sacerdote. E o que o catecismo de Trento fala para o sacerdote? Diz assim, em primeiro plano, vocês ensinarão, estou falando para o padre ensinar o povo, entendeu? Em primeiro plano, ensinarão para nós muita vantagem, digamos, absoluta. Que palavra você acha que ele vai usar aqui? Absoluto o quê? Necessidade. O Catecismo de Trento usa a mesma palavra. Em primeiro plano, ensinarão que para nós havia muita vantagem em se confessar, Ele está falando, Digamos até absoluta necessidade de que fosse instituída a confissão. Então aqui o Catecismo de Trento está dizendo por que Jesus instituiu o sacramento da confissão, ensinando o padre. Ele começa aqui no número 36 dizendo assim, eu vou ler aqui o 36 para a gente entender o contexto.
Eu quis pegar já direto aqui para vocês verem só a palavra necessidade que aparece novamente. Mas agora vamos orbitar em torno disso. Diz aqui, ó, número 36. Os bons cristãos estão geralmente persuadidos de que manifestações de santidade, piedade, o que é piedade mesmo? Amor a Deus, né? Os bons cristãos estão geralmente persuadidos de que as manifestações de santidade, de piedade, ou seja, de amor a Deus, e religião, que a imensa bondade de Deus até hoje conservou em sua igreja, devem ser atribuídas em grande parte à confissão. Olha que coisa maravilhosa, vocês entenderam isso aqui? Ele está dizendo que as coisas boas que Deus nos dá, devem ser atribuídas ao sacramento da confissão. Por quê? A confissão é o quê? Reconciliação. Você precisa estar na graça de Deus para receber graças. Se você é inimigo de Deus, como é que você vai receber graças? Entendeu? Por isso ele está dizendo que as coisas boas, as graças de Deus que nos alcançam, a gente tem que agradecer ao sacramento da reconciliação. E ele continua. Ninguém estranha, portanto, que o inimigo do gênero humano... Quem que é o inimigo do gênero humano? Demônio. Ninguém estranha, portanto, que o inimigo do gênero humano, querendo arrasar a fé católica, faça seus escravos e apaniguados lançarem mão de todos os meios para investir contra esse baluarte da vida cristã. Então ele está dizendo aqui que o demônio faz de tudo para as pessoas não se confessarem. O demônio faz de tudo para as pessoas não se confessarem. Dessa persuasão geral, podem os pastores inferir o cuidado e interesse com que lhes incumbe explicar essa parte da penitência. Então ele está falando assim, por causa disso, porque você está vendo, ó padre, como que o demônio trabalha para que os seus fiéis não se confessem, então você precisa ensinar para os seus fiéis o que é o sacramento da penitência. E ele vai dizer no número 1 aqui, ó, utilidade da confissão. Em primeiro plano, ensinarão que para nós, ou seja, para nós cristãos católicos, havia muita vantagem, digamos até absoluta necessidade, que fosse instituída a confissão. Então, o catecismo aqui de Trento está dizendo, o catecismo romano, que é extremamente necessário para a nossa salvação que Jesus instituísse o sacramento da confissão. Era necessário. Para a gente ser salvo, era necessário que Jesus morresse na cruz. Certo? Mas a morte de Jesus na cruz, a redenção que Jesus operou por nós na cruz, como que ela se aplica a nós? Por meio dos sacramentos. E o perdão que Jesus alcançou para nós na cruz chega até nós pelo sacramento da confissão. E ele continua. Reconhecemos sim que a contrição apaga todos os pecados, mas quem ignora que ela deve ser tão forte, tão intensa, tão ardente, que a veemência da dor esteja em justa proporção com a gravidade do pecado, ou seja, ele está dizendo aqui, se você tiver aquilo que a igreja chama de contrição perfeita, você poderia até apagar os seus pecados, mas essa contrição tem que ser da mesma proporção da ofensa do pecado. Entendeu? E isso praticamente é impossível, é um milagre. A contrição, sabe por que a contrição normalmente não alcança a gravidade do pecado? Porque nós somos sem vergonha e nós gostamos do pecado. Aí que está a nossa desgraça. Entendeu? E aí ele vai dizer, ora, como são muitos poucos os que chegam a esse grau de arrependimento, segue-se que muitos poucos poderiam, por esse meio, esperar o perdão dos seus pecados. Ou seja, ia todo mundo para o inferno, então, se não houvesse confissão. E aí ele vai dizer no número 37. Por isso, era necessário que nosso Senhor, em sua grande clemência, providenciasse um meio fácil para a salvação dos homens em geral. Assim o fez realmente, quando por um desígnio admirável entregou as chaves do reino dos céus à igreja. Então, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículo 18. E ele diz aqui, quando alguém confessa sinceramente, lembra que eu falei do sinceramente? Quando alguém confessa sinceramente seus pecados ao sacerdote, estando arrependido de os haver cometido, tendo ao mesmo tempo o propósito de não tornar a cometê-los, todos os seus pecados lhe são plenamente perdoados, em virtude do poder das chaves, ainda que a dor de sua contrição per si não seja suficiente para impetrar na remissão dos pecados.
Vocês entenderam isso? Então, quando a gente se confessa, ainda que a gente não tenha aquela contrição perfeita que seria necessário, pela graça que Deus deu aos bispos, que é transmitido aos sacerdotes, de desligar o que desligares na terra será desligado no céu. Ele te desliga do seu pecado, o seu pecado está desligado no céu. Mas para que isso aconteça, o que a gente precisa? Quando a gente confessa sinceramente, vai dizer o Catecismo Romano, seus pecados aos sacerdotes, estando arrependido de os haver cometido, e tendo ao mesmo tempo o propósito de não tornar a cometê-los. Então, esse é o núcleo do sacramento da confissão. Estou arrependido de ter cometido o pecado, não mais eu quero cometer esse pecado, e confesso tudo ao Padre, sem esconder nada. É necessário para a nossa salvação. O Catecismo Romano está dizendo aqui, é necessário para a nossa salvação. É necessário para a nossa salvação. Agora vamos ver sobre a importância do sacramento da confissão. Já que a gente entendeu aqui que ele é necessário para a nossa salvação, para terminar a nossa catequese, esse livro aqui chama Confessai-vos Bem. É um livrinho muito pequenininho, fininho, tá vendo? Fininho. Mas esse livro, excelente, cara. Esse livro é fantástico. O autor desse livro é o padre Luiz Chiavarino. Esse é da editora Imaculada, esse livro aqui, do Anderson Reis. Eu vou ler aqui um exemplo, no comecinho desse livro que o padre Luiz Chiavarino conta. Logo no comecinho ele vai citar uma visão de Santa Teresa d'Ávila. E ele diz assim, estava a santa, ele está falando de Santa Teresa d'Ávila, estava a santa rezando, quando de repente abrem-se diante de seus olhos uma voragem profunda. O que é voragem? Abre um buraco diante dos olhos dela. Cheia de fogo, então um buraco cheio de fogo, e de chamas. E nesse abismo precipitavam-se com abundância, como neve no inverno, as pobres almas perdidas. Então Santa Teresa d'Ávila estava rezando, de repente ela viu um buracão diante dela, um gigante, um vale, né? Um canyon lá, e caindo naquele canyon cheio de fogo, várias almas, como se fosse uma nevasca, várias almas. Pra gente entender aqui no Brasil, que a gente não tem nevasca, né? Uma chuva forte. Várias almas caindo como se fosse chuva forte. Assustada, a santa levanta os olhos ao céu e diz: meu Deus, o que é que eu estou vendo? Quem são essas almas que se perdem? Com certeza devem ser almas dos pobres infiéis, ou seja, pessoas que são muçulmanas, de outras religiões, né? Não, Teresa, Deus diz, não, Teresa, responde o Senhor. As almas que neste momento vês precipitarem-se no inferno, com o meu consentimento, são todas elas almas de cristãos católicos como você. Mas então devem ser almas de pessoas que não acreditavam, que não praticavam a religião, que não frequentavam os sacramentos. Não, Teresa, não. Fica sabendo que essas almas pertencem todas a cristãos batizados como você, e que, como você, eram crentes e participantes da igreja. Mas se assim, Senhor, naturalmente essa gente nunca se confessou. Olha, então essa gente nunca se confessou, está indo todo mundo para o inferno. No entanto, não é assim, Senhor, naturalmente essa gente nunca se confessou, nem mesmo na hora da morte. E aí Jesus vai dizer para ela, no entanto, são almas que se confessavam, Teresa, e confessavam-se também antes de morrer. Olha só. Por que essas almas estavam indo para o inferno então, gente? Por qual motivo então, meu Deus, elas são condenadas? Jesus responde, são condenadas porque se confessavam mal. Vai, Teresa, conta a todos que é esta visão e recomenda aos bispos e aos sacerdotes que nunca se cansem de pregar sobre a importância da confissão. Lembra do Catecismo Romano? Que os sacerdotes nunca se cansem de pregar sobre a confissão. A gente leu no Catecismo Romano. Jesus diz a mesma coisa para Santa Teresa. Nunca se cansem de pregar sobre a importância da confissão e contra as confissões mal feitas, a fim de que os meus amados cristãos não transformem o remédio em veneno, a fim de que não se sirvam desse sacramento de maneira errada, este que é o sacramento da misericórdia e do perdão.
Por que Jesus dá essa visão para Santa Teresa e por que essas almas estavam indo para o inferno, gente? Confissões mal feitas. O que é uma confissão mal feita? Ou sem a determinação de não mais pecar, ou escondendo o pecado, ou não cumprindo a penitência, porque é necessário. Lembra que a gente leu que é necessário? Para terminar, eu quero contar aqui um exemplo de São João Bosco, sobre São João Bosco e Santo Antônio de Pádua, 9 e 10 já. Vou falar só de Santo Antônio, senão não vai dar tempo. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua uma vez estava pregando missões e um homem infiel, ouvindo a pregação de Santo Antônio, ficou tão compungido com a pregação de Santo Antônio, e sobre Santo Antônio pregava exatamente sobre o sacramento da confissão, que ele resolveu se confessar. Mas ele era um grande pecador, havia vivido uma vida de pecado, mergulhado no pecado. E ele ficou tão emocionado, ele chorava tanto, que ele não conseguia falar com Santo Antônio os pecados dele. Então Santo Antônio falou assim, então faça o seguinte, meu filho. Pega um papel e escreve os seus pecados. E ele foi lá, escreveu os pecados dele, todos os pecados que ele se lembrava, ele escreveu no papel. Certo? Depois que ele escreveu os pecados dele no papel, Santo Antônio leu os pecados dele e deu a absolvição. E devolveu para ele o papel. Quando Santo Antônio devolve o papel para ele, o papel estava em branco. Aconteceu um milagre. Aqueles pecados que ele havia escrito no papel, desapareceram. Isso era um sinal que Deus dava àquele homem, o que o sacramento da confissão faz nas nossas almas. E com que frequência que a gente deve frequentar esse sacramento? Para terminar então, eu vou pegar aqui um trecho desse livro, falar sobre a frequência com que a gente deve receber esse sacramento. É no número 13. Diz assim, o padre Luiz Chiavarino diz assim, com que frequência devemos confessar? Esse livro ele é feito em diálogo entre o padre e uma pessoa, como se fosse uma entrevista, né? Então o entrevistador pergunta para o padre, e agora, padre, tenha a bondade de me dizer com que frequência a gente deve se confessar? O padre responde, com a máxima frequência possível. Os santos foram os primeiros a dar-nos o exemplo, tanto que pode parecer exagero a frequência com que se chegavam à confissão. Citarei alguns exemplos. São Francisco, no seu regulamento de vida, escrevia, confessar-me-ei de 2 em 2 dias, e no máximo a cada 3 dias. Então São Francisco de Assis se confessava no máximo a cada 3 dias. São Vicente de Paulo confessava-se 2 vezes por semana. São Felipe Neri, um dia sim, outro dia não. Então São Felipe Neri confessava dia sim, dia não. E o mesmo queria que fizessem assim os seus religiosos. Então São Felipe Neri confessava dia sim, dia não, e os religiosos dele ele obrigava que se confessasse dia sim, dia não. São Vicente Ferrer, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de Loyola, São Luís Bertrando, Santo André Avelino e muitos outros confessavam-se diariamente. E aí o entrevistador pergunta, mas padre, isso é exagero. Nada disso, responde o padre. Todos eles eram trabalhadores, bem longe estavam de se deixarem dominar pelos escrúpulos. Quer dizer, trabalhadores na vida espiritual, né? Trabalhando para ser santo. Faziam-no para se manterem numa grande pureza de consciência e para poderem gozar das inúmeras vantagens desse sacramento. São Leonardo de Porto Maurício, vocês conhecem São Leonardo de Porto Maurício? É um santo franciscano, autor da Excelência de Santa Missa. Um dos melhores livros sobre a Santa Missa, As Excelências de Santa Missa, São Leonardo. São Leonardo ele é tremendo, maravilhoso. E o Pequeno Número dos que se salvam também, ele escreveu. Esses 2 livros são um dos melhores livros que eu já li. Os 2 são de São Leonardo, um dos melhores, né? O Pequeno Número dos que se salvam e As Excelências de Santa Missa. E ele vai citar aqui São Leonardo. São Leonardo de Porto Maurício era infatigável apóstolo italiano, depois de ter tido o belo hábito de se confessar diariamente. Então São Leonardo se confessava diariamente. Depois de ter tido o hábito de se confessar diariamente, com constância, chegando aos 42 anos, passou a duplicar a dose e escreveu no seu regulamento particular, de agora em diante, confessar-me-ei 2 vezes por dia, para aumentar a graça, que espero tomar
maior com uma única confissão do que com muitas boas obras de qualquer espécie. Então, São Leonardo de Porto Maurício, ele confessava todo dia. Dos 42 anos em diante, ele começou a confessar todo dia, 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Gente, eram santos. Se os santos, como São Leonardo, puxa, se vocês puderem estudar a vida de São Leonardo e ler os escritos dele, você vai ver quão grande era esse santo. São Leonardo, que confessava 2 vezes ao dia. Imagina eu, tranqueira do jeito que não sou. Quantas vezes eu preciso me confessar? Inclusive hoje é o primeiro sábado, né? Hoje é dia 1º de julho, primeiro sábado. Nossa Senhora pediu à irmã Lúcia, de Fátima, que no primeiro sábado a gente faça uma confissão em reparação ao Imaculado Coração dela. Então hoje é dia de confessar. Então, se puderem se confessar hoje, tem confissão lá no São Francisco das Chagas até às 11h30, tem confissão no Mosteiro Santa Clara, no Convento Santa Clara até às 11 horas, tem confissão em Aparecida também. São os lugares que eu sei que tem confissão hoje. Então, confessai-vos bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.